Hoje, 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes. É um alerta porque a estimativa de que 16 milhões de brasileiros tenham a doença e nem a metade sabe disso. Vamos entender mais sobre o diabetes aqui com o médico oftalmologista, especialista em retinopatia diabética, o doutor Álvaro Bruno Botentuy. Boa noite, doutor. Bem-vindo aqui ao Jornal da Guará. Boa noite, Bianca. É uma honra estar aqui nesse dia tão especial aqui na sua presença, podendo te falar de um tema tão importante como o diabetes. Geralmente quando fala assim diabetes, as pessoas imaginam o médico generalista, o endocrinologista, ou falar com o nutrólogo, o nutricionista para falar de todo aquele plano alimentar. Mas eu estou com um médico oftalmologista. Por que um médico oftalmologista hoje? Porque a gente quer focar nas consequências do diabetes, que um deles pode levar até a cegueira, né, doutor? Perfeitamente, Bianca. Excelente explanação, clareza pura. Bom, em relação ao diabetes, nós temos que hoje no nosso país já é a principal causa de cegueira entre 20 anos de idade a 70 anos de idade. Então, nessa faixa etária, de 20 a 70 anos, o diabetes é o que mais impacta e causa transtornos visuais nos nossos pacientes. Por isso, o meu objetivo de estudo hoje, meu trabalho, minha linha de pesquisa como professor universitário na UFMA é sobre diabetes, devido a essa importância, a esse impacto que ocorre na vida das pessoas. Doutor, eu gosto de focar nas complicações, né, das consequências, porque muita gente às vezes não leva a sério o nível de glicose elevado, a resistência à insulina, a produção insuficiente aí de insulina, e não se liga nas consequências disso. Além da retinopatia, quais são as outras complicações? Bom, tem diversas complicações em relação à nossa visão. Eu costumo classificar até em 5, digamos, né? Algumas alterações que podem causadas pelo diabetes. Então, como é que nossos olhos sofrem? Nossos olhos funcionam como, na verdade, se fossem canos transportando líquido, que no caso seria o sangue. E esse excesso de açúcar no sangue, Bianca, é que vai gerar como se fosse um ácido, uma corrosão nas artérias, levando a graves comprometimentos, como sangramentos e vazamentos no fundo do olho. Então, hoje, nós podemos classificar aqui de forma bem clara para você que está aí nos ouvindo, que a catarata, que é a principal causa de cegueira também na população mais idosa, ela é acelerada pelo processo de diabetes. Ou seja, você que está aí nos ouvindo, quem tem diabetes, tem 2 a 4 vezes mais chance de ter catarata mais cedo, mais precocemente do que a população que não tem diabetes. Além disso, o diabetes causa alterações visuais, oscilações. Se você que está aí ouvindo, e entenda que qualquer oscilação, turvação, seja para longe ou para perto, de modo súbito, pode ser causado por uma oscilação na glicemia, no açúcar do sangue. Causa também esse transtorno visual. Além disso, pode causar glaucoma, um tipo de glaucoma muito específico, chamado glaucoma neovascular. Ou seja, um aumento da pressão do olho muito absurda, que gera dor na sua visão e baixa de visão também. Pode gerar também, Bianca, de modo muito didaticamente explicando, uma coisa chamada de estrabismo, que é o olho ficar desviado de modo agudo. Ou seja, você que está aí, de repente acorda e você começa a ver 2 objetos. Você olha uma caneca no seu café e ela está aparecendo como se fossem 2, uma diplopia, o olho entortou. Isso acontece devido a altos picos de glicemia, que pode gerar também essa alteração de desvio nos olhos. Quando ocorre a baixa da glicemia e o controle dessa doença, o olho tende a voltar à posição normal. E claro que deve ser relembrado aqui, eu tenho feito ações sociais a semana toda e explico, reitero, que a prevenção da retinopatia diabética, como você bem anunciou aqui, é o nosso grande objetivo, que é a doença do fundo do olho, que é a retina, que é a parte nervosa do olho, que é a principal causa de cegueira nessa população que eu falei. Doutor, aí nesse caso, um paciente que tem diabetes, o nível de glicemia está descontrolado, perfeito, aí pode levar a essas complicações. Perfeito. Mas uma pessoa que ainda não procurou o médico, quais são os sintomas assim que podem ser indicativos suspeitos de diabetes? Perfeito, Bianca. Essa é uma pergunta muito clássica. Os 4 P's, né? Os 4 P's, né? Então, assim, muito bom. Então, você que está aí nos ouvindo, não espere aparecer um sintoma, porque até 50% da retina estar comprometida, você não vai apresentar sintoma nenhum. Então, as doenças mais perigosas que existem hoje na medicina, não só na nossa área de oftalmologia, são as doenças silenciosas. E para o diabetes em geral? Em relação ao diabetes em geral, você sente mais sede. Você vai sentindo mais sede, você vai sentindo mais fome e você vai sentindo mais, digamos, um volume de urina cada vez maior. E a perda de peso também? E a perda de peso vem associada. Então, se você que está aí, em relação ao diabetes, está sentindo mais sede do que o normal,
está sentindo mais fome do que o habitual. Ou então, o seu volume de urina está cada dia maior e você, associado a isso, está perdendo peso, você classicamente tem os principais sintomas indicativos de que você pode ter diabetes. Agora, em relação à visão, é assintomático. Inicialmente, as pessoas não sentem nada até procurar o médico para saber se tem alguma alteração no fundo do olho. Doutor, diabetes é possível prevenir? Sim, tem 3 tipos de diabetes, basicamente. O diabetes tipo 1, que é aquele da infância e da adolescência, esse eu costumo dizer assim, não tem como prevenir porque ele é uma questão genética. Você nasce programado para ter esse problema, infelizmente. Tem tratamento e você consegue ter uma vida muito tranquila. O diabetes tipo 2 é um diabetes da fase adulta, da nossa fase de vida. Então, é um diabetes que está associado com os maus hábitos alimentares, sedentarismo e obesidade. Então, esse sim, ele consegue ser prevenido, ele consegue ser diminuído, essas consequências dele. Como? Com o controle adequado da doença, com acompanhamento médico e multidisciplinar. E ainda o terceiro tipo, que é o diabetes gestacional. Você que está aí nos ouvindo, que pretende engravidar ou que está grávida nesse momento, tenha muito cuidado. Faça o exame da glicemia uma vez a cada trimestre para rastrear se você tem diabetes gestacional. Se tiver, merece um acompanhamento adequado até o parto. Doutor, hoje a gente sabe que muita gente tem acesso àquele equipamentozinho que fura o dedo, que faz a glicemia capilar, né? Perfeito. Quando é que ele é um indicativo muito sério de que deve alertar a pessoa em casa? Porque nem sempre, geralmente, deu um alto nível de glicose, quer dizer que a pessoa tem diabetes, né? Sim, existe muito erro também. Inclusive, quando você for fazer o teste da glicemia, você precisa limpar bem o dedo, porque, por exemplo, se você tiver tomado suco e ficou um pouquinho de suco no seu dedo e você fizer o exame, vai dar um falso positivo. Vai dar uma glicemia alta, não porque você tem o açúcar alto, mas porque ficou um pouquinho de suco aqui no seu dedo. Então aqui vale também a orientação, Bianca, para que a população que nos ouve faça essa higienização antes de fazer a furada do dedo, para que não haja esse falso positivo. Mas o teste mesmo ideal para avaliar a glicemia é o teste da glicemia do sangue. E aqui vale a pena chamar a atenção para um exame fundamental, Bianca, que não pode ser esquecido. Se você tem aí, ele serve tanto para diagnosticar o diabetes, quanto para acompanhamento depois de já diagnosticado, que é a chamada hemoglobina glicada. Grave esse nome, pessoal. Hemoglobina glicada. É o principal exame hoje em dia, porque ele tira uma média dos últimos 3 meses da sua glicemia e ele dá um resultado em percentual. Então, para quem não é diabético, ele dá abaixo de 6,5. Tem muita gente que começa a se prevenir em casa, vai fazer o exame de sangue no dia seguinte, passa 2 dias aí numa dieta, né? Exatamente, para evitar esse tipo de coisa. Não, eu vou fazer exame amanhã, hoje eu vou me alimentar bem, vou usar o remédio e na hora dá abaixo. Aí não, esse exame ele consegue evitar esse tipo de problema. Então, se der abaixo de 6,5, Bianca, não é diabético. Então, se acho que quem está assistindo agora ao Jornal da Guará já decorou esse nome, hemoglobina glicada. Perfeito. E vai conversar com o seu médico. Exatamente. E nem precisa estar em jejum, Bianca, para fazer. Você pode amanhã é feriado, mas segunda-feira mesmo, sábado, já fazer o exame e aí você pode depois levar para o seu médico, mais próximo da sua casa, para poder detectar se você tem ou não tem esse problema. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui. Parabéns pela ação aí que o senhor tem feito também, atividades voluntárias, atendimentos voluntários durante esse mês. Muito obrigada pela sua presença aqui e os esclarecimentos também. Bianca, muito obrigado assim, por tudo, pela sua recepção, pelo convite para estar aqui no Jornal da Guará nesse momento. Essa semana fizemos os atendimentos na segunda-feira no Maiobão, na terça-feira em Pinheiro, quarta-feira aqui mesmo em São Luís e hoje no Shopping São Luís. Estou vindo de lá agora e vou voltar para lá agora até 10 da noite, atendimento com exames de glicemia, orientações, palestras educativas para quem mais precisa. Muito obrigado. Obrigada. Estou às ordens.